Olá. Boa noite a todos, todas, todes. Então, hoje nós estamos aqui no Dia Internacional da Mulher. E você deve estar pensando assim, o que um homem está fazendo no Dia Internacional da Mulher? Eu sou Aloísio Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Hoje eu não tenho lugar de fala, só vim aqui a informar, ok? Então, na Semana Internacional da Mulher, as associadas, os associados da Sociedade Brasileira de Psicanálise estão ofertando um atendimento psicanalítico gratuito. Então, só para a mulher. Inclusive, o nome do projeto é só para a mulher. Também as mulheres que quiserem fazer o curso de psicanálise terão um desconto de, olha isso, hein? Para hoje, amanhã diminui um pouquinho, mas hoje, até meia-noite, tem um desconto de R$ 200 na matrícula. A matrícula que ao invés de ser 250, vai ser R$ 50, só para mulheres. Homem não tem direito, não. E 10% de desconto em todas as mensalidades. Thaís é professora da SBP, ela deve estar pensando, a Aloísio enlouqueceu, não vai dar nem para pagar o salário do pessoal. Então, é para a mulher, só para a mulher, desconto de 10% em todas as mensalidades e R$ 200 na matrícula. De 250, sai por 50. Amanhã já cai para 150. Isso é para hoje, até meia-noite. Eu quero apresentar para vocês aqui, que vai fazer a live com vocês hoje, a Heloísa Ivone da Silva. Heloísa, ontem mesmo foi homenageada pelo trabalho, ontem, né, com os direitos humanos, a proteção às pessoas vulneráveis. E, claro, a mulher. Heloísa é feminista assumida, portanto, defende aí os direitos da mulher desde jovem, é também no movimento negro feminino. Então, as forças se unem, LGBT, movimento negro, mulher, porque ambos são, nesse momento, vítimas das violências, de todos os tipos de violências. E também, com a Heloísa, vai ter a doutora Thaís Serafim, que é psicanalista e é professora da SBP. Então, as duas vão dialogar, dialogar não só entre elas, mas também conosco, que estaremos nos bastidores. Então, você pode colocar sua pergunta para começar a participar dessa live e compartilha para chegar às demais pessoas. Boa noite, Heloísa, seja muito bem-vinda. Thaís Serafim, seja muito bem-vinda. Então, com vocês, sai de cena e agora é com vocês. Saudações a todas, todos e todes. Agradecer aí o convite da SBPC e trazer o quanto que, nesse momento, para nós, é um momento muito importante. Precisamos trazer aqui, esse dia, a nossa saudação especial às mulheres. Não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão e análise dessa conjuntura. E é isso que eu vou fazer, aqui com proposta, para a gente dialogar nessa noite. Já agradeço aí as pessoas que nos assistem, sejam homens, mulheres ou outras pessoas, né, não binárias, acolher a cada um de vocês. E eu construí a minha fala a partir de situações precisadas, mas também a partir das situações vividas, a partir do meu lugar de fala, conforme o Aloísio já antecede. Então, neta de pais, neta de avós paternos, avó preta e avô preto. Tinha uma mãe branca que tinha, e a minha avó, ela dizia sempre que era indígena, ela falava que tinha certeza de um avô branco.
minha mãe branca e meu pai preto. Por que eu trago isso? Nós não nascemos mulher, como diria Chimamanda. Nós vamos nos construindo enquanto mulheres a partir das nossas histórias, das relações com as nossas ancestrais, com as nossas memórias e com as nossas vivências. Nós nascemos, algumas mulheres, com um sexo feminino, outras mulheres com sexo masculino. Mas nesse processo, né, do tornar-se mulher, ele é um processo doído, porque a gente vai percebendo o que é ser mulher lá na infância, quando a gente começa a competir entre nós, meninas, sobre quem tem o sapato mais bonito, o cabelo mais bonito, a roupa mais bonita. E vamos crescendo e essa competição cresce. Eu me lembro ainda quando criança, aos 9 anos, a minha irmã Rose sempre foi muito magrinha e ela, algumas vezes, para passear com os nossos pais, ela usava uma bermudinha. Fui eu colocar uma bermudinha do tamanho da bermudinha da Rose. Mas o que acontecia? Como eu sempre tive bunda e quadril, eu acabava chamando a atenção, né, de alguns homens. Eu criança, 9 anos. E aquilo já eu percebia, apesar de não identificar ali, algo que me incomodava, que mais tarde eu vou entendendo o que são os assédios. Bom, e aí vem para nós a questão do 8 de março. Thaís, você me ajuda com o tempo, querida? Depois eu faço mesmo com você. Pode deixar. Então, o 8 de março, primeiro, o que representa para cada uma de nós aqui, ou para cada um dos homens que aqui estão, o 8M? O que representa o 8 de março? Qual é a representatividade dele? Lamentavelmente, há um apelo comercial, capitalista, que liga a nossa felicidade feminina a ganhar bombons, a ganhar flores, a ganhar sapatos, a ganhar elogios, chocolate, gentileza e cavalheirismo no dia 8 de março. Né? Quem tem os boys aí pode dizer que no dia 8 de março, né, a maioria dos boys já chega todo gentil, falando educadamente, com rosas, bombons, e são assim que os boys tratam as minas, conforme as adolescentes, as jovens adolescentes que eu trabalho nelas, trazem isso, os boys e as minas. E eu tenho até um projeto que vai trazer essa relação dos boys e das minas. E a gente se pergunta, né? E os outros dias do ano? O que adianta ter tanto carinho em um dia do ano? Ganhar maquiagem, não é isso? Ouvir eu te amo, você é importante. E os outros dias do ano? Hoje, algumas mulheres vítimas de violência, vítimas de estupro, ainda não encorajadas a denunciar, porque os estupradores estão dentro de casa, são seus maridos, que dormem com elas todo dia na cama, e a gente já trazendo essa relação de estupro, que é o não é não. Ah, mas eu sou casado, eu tenho direito. Direito ao corpo? Está escrito isso. Então, já trazendo que algumas mulheres têm passado, né, e elas trazem que hoje chega lá o marido todo gentil, todo carinhoso, mas isso é muito complicado. O que a história, ou as histórias nos diz sobre o dia 8 de março? Primeiro, a gente precisa lembrar de 1857, onde 70 operárias morreram carbonizadas por policiais nos Estados Unidos. Naquela época, em 1857,
As mulheres trabalhavam cerca de 14 horas por dia. Tinham seus bebês em cima das máquinas. Não tinha nem um dia de licença maternidade. Tinha um bebê ali e continuava trabalhando. Colocava um bebê no canto e continuava trabalhando. Sem nenhuma licença maternidade. No ano de 1909, nós tivemos uma greve das costureiras por causa das condições trabalhistas, denunciando, naquela época, né, toda a falta de condição de trabalho. Em 1911, no dia 25 de março, ocorre um incêndio na fábrica, um desastre que é chamado desastre industrial. Mais de 100 mulheres morreram. E, a partir daí, institui, né, o 8 de março como o dia com o sangue. 8 de março não é o dia da mulher. 8 de março é o Dia Internacional das lutas pelos direitos das mulheres. Historicamente, somos enganadas. Ah, é o Dia da Mulher. Não é o nosso Dia da Mulher. É o Dia Internacional das lutas pelos direitos humanos das mulheres. E aí, eu pergunto a vocês que aqui estão nos escutando, ou mesmo quem for ver a gravação depois, e essa pergunta pode ser interna, onde estava a mulher negra? Estava a mulher negra em 1857? Ela não é. Nenhuma mulher negra foi uma dessas 70 operárias. Onde estavam as mulheres negras em 1909, com a greve das costureiras? Porque elas também não costuravam nessa época. Onde estavam as mulheres negras em 1911, nesse incêndio industrial, com mais de 100 mil mortes, e depois o grande manifesto, né, da retirada dos sutiãs? Vocês podem procurar nas histórias, vocês não vão encontrar mulher preta. Onde estavam? Onde estavam as nossas ancestrais negras, pretas, mulheres? Então, a gente precisa trazer a legitimidade para as lutas do 8 de março, legitimidade para todas essas histórias, mas a gente precisa dizer aqui, história das mulheres brancas. 2 semanas atrás, eu estava organizando o Congresso Internacional das Mulheres, e aí eu sou vice-presidenta da UNEGRO, Congresso Internacional das Mulheres Negras. E aí algumas falavam assim, e o 8M? O que nós vamos fazer? Nós vamos participar das manifestações e agendas já construídas por mulheres, que não nos chamam como protagonistas. Nós vamos lutar? Vamos. Somos mulheres também. Mas a gente precisa demarcar que o dia que nos representa é dia 25 de julho, Dia das Mulheres Negras, Latinas e Caribenhas. Caio, se as mulheres negras não estavam na fábrica, foram costureiras, se não estavam lá na revolução do sexo feminino, onde elas estavam? Cuidando, amamentando, dando banho, dando mamar as filhas e filhos dessas mulheres brancas que lá estavam nesse movimento. O movimento das mulheres pretas, enquanto algumas estão lutando por trabalho, por condições de vida, por melhoria profissional, por diminuição de carga horária, historicamente, as mulheres pretas estão lutando pela vida. Porque naquela época estavam nas senzalas,
sendo estupradas, sendo chicoteadas e lutando por viver. E as relações de trabalho? As relações de trabalho existiram muito antes de 1857 para a mulher preta. No período da escravização, as mulheres pretas faziam quitutes e sentiam escondidos, pegavam o dinheiro e enfiavam no peito. Se alguém conhece alguma mulher aí que pega o dinheiro e enfia dentro do sutiã, isso nós aprendemos com as mulheres pretas, para que pudessem contribuir e comprar sua própria alforria ou maridos, seus companheiros. E aí, traz para a gente toda essa relação. Comiam farinha com água, pegavam mamar, e aí as cenas trazem, e as narrativas dessas mulheres escravizadas trazem, porque a maioria das nossas histórias são histórias orais. E as narrativas dessas mulheres vêm dizer o primeiro leite, que é o chamado leite forte, era utilizado para amamentar os filhos das senhoras e senhores de. Enquanto isso, os bebês das mulheres pretas ficavam no chão chorando de fome, gritando de fome. E a eles era dado o restinho de leite do peito que sobrava. Ou seja, nem o direito de alimentar seus próprios filhos essas mulheres tinham. Quando vocês trazem, né, a proposta muito bacana da gente pensar o silêncio que mata, eu fiz, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu acho que não, mas eu tentei construir, eu acho que é por causa dali, eu tentei construir no círculo, coloquei o silêncio que nos mata. E em volta do círculo, eu fui fazendo setas. E quais as setas nesse silêncio que nos mata? O machismo estrutural. O que é o machismo estrutural? É o machismo que a sociedade foi estruturando. As pessoas falam assim, Elô, mas as mulheres também são machistas. E eu digo, desculpa, gente, deu muita mensagem aqui. E eu digo, nós, mulheres, não somos machistas. Porque quem sente a dor do machismo a cada dia do ano somos nós. Nós, mulheres, reproduzimos o racismo a partir desse racismo estrutural. E aí eu estou falando do machismo, a minha filhota aqui do lado, do racismo, ela falou machismo. Na verdade, uma coisa tem muito a ver com a outra, quando a gente fala das mulheres pretas. Porque é essa estrutura que a sociedade foi construindo. Começa com a Bíblia, ou melhor dizendo, começa com a leitura da Bíblia, porque são leituras. Então, algumas pessoas leem a Bíblia e trazem as suas reflexões a partir do que quer encontrar. Não é isso? Homens, porque são homens, porque a mulher, né, é costela de Adão, e outras coisas que a gente ouve em tempos religiosos, que a mulher tem que ser submissa ao homem, e tantos outros dizeres, a partir de análise machista das leituras da Bíblia, como também de várias outras religiões. A gente pode falar do espiritismo, catolicismo, das religiões evangélicas, das religiões de matriz africana, mas vamos ver que o machismo está sempre ali
estrutural. Esse machismo estrutural tem muito a ver com patriarcado. O que é patriarcado? O homem sempre no poder. Até hoje a gente reproduz esse poder do homem. Eu trabalho na educação que até hoje algumas pessoas falam assim, pai, porque o pai, reunião de pais, porque o pai, cara pálida, patriarcado acabou. São famílias chefiadas por mulheres guerreiras, que cuidam dos seus filhos sozinhas, famílias chefiadas pelas avós, famílias chefiadas pelas casas de acolhidas, adolescentes e crianças em casas de acolhida. Essa casa de acolhida é a família que essa criança e que esse adolescente tem. Famílias de 2 mulheres, 2 homens, de um casal. Então, essa categoria pai, a gente entende que existe, mas a gente precisa ressignificar quando queremos falar de família. Os homens hoje, eles têm estado mais presentes na escola. E não estão fazendo nada mais que obrigação. Ai, que lindo, o pai está vindo em toda reunião. Que lindo nada, gente. É obrigação do homem acompanhar. Ai, que lindo, ele limpa o fogão. Gente, a minha mãe, na verdade, a nossa mãe, que é mãe do Luiz também, mais 5 irmãos, quando o meu marido Zé ia lá para casa de Guarapari, ela fazia comida e ele lavava todas as louças, limpava, lavava, que ele adora limpar. A mãe vinha, minha filha, tadinho do Zé. Tadinho do Zé, mãe. Eu que sou sua filha. Você tem que ter pena de mim. Porque também trabalho intensamente, estudo, e nós organizamos as atividades conforme as nossas agendas. Mas por que o tadinho? A minha mãe reproduzia aquilo que ela aprendeu. Lugar da mulher é na cozinha. Esquenta a barriga no tanque e esfria. Isso. Esquenta a barriga no fogão e esfria a barriga no tanque. E os homens? O trabalho. Quando a gente vai para uma pesquisa na área de educação física, veja os esportes. Tudo que envolve daqui, da cintura para baixo, é os homens. Chutar bola, andar de skate, né, andar de carrinho, e aí vai. Várias atividades e práticas corporais que os homens realizam da cintura para baixo. E nós, mulheres, varrer, cozinhar, cuidar de filho, sempre da cintura para cima. Já nos perguntamos por que as mulheres têm tanta dificuldade e algumas, mesmo com carteira de motorista, se sentem seguras de dirigir? E algumas vezes esses lugares ainda são reproduzidos pelos homens? Por que a mulher fica com o carro na garagem? Por que dirige pouco? Porque nós não fomos ensinadas. Não fomos. Os homens, os meninos, já nasceram dirigindo. Olha o patriarcado gritando aí. Então, quando algumas famílias presenteiam as filhas com carro, é muito bacana. Porque está empoderando não, está permitindo espaço para que aquela filha tenha autoestima e diga, eu sou capaz. Nenhum homem sabe o que é para uma mulher pegar o volante e estar no controle. Porque, historicamente, é o controle do fogão que assumimos. Então, quando a mulher está no controle, isso precisa ser aplaudido, incentivado. Sabe por quê? Porque, às vezes, alguns lugares que as mulheres vão ganhando, os homens têm atrás pegando. E aí é preciso entender essas relações, porque o homem precisa reconhecer seu lugar de privilégio histórico para que a mulher cresça e esteja no mesmo patamar.
Falar do Dia da Mulher não é querer trazer os homens para baixo, é manter os homens, mas entender que nós mulheres precisamos subir e alcançarmos o mesmo patamar. E aí, velho, qual imagem... Está aí acabando meu tempo? Tá acabando? Pouquinho. Tá, pode dar uma continuidade no sua fala. Tá, Daqui a pouco eu entro. Passou rapidinho, caramba. Então, e aí tem tudo a ver com as imagens que a mídia vende. Né? A mulher submissa, ou está fazendo propaganda de shampoo, é a mulher de biquíni, fazendo, sei lá, campanha de cerveja, a mulher andando para lá e para cá, o corpo feminino sendo usado. E algumas pessoas falam assim, mas a mulher se permite. Não é melhor nós lutarmos para que as mulheres ocupem espaço, porque culpabilizar a mulher, a gente culpabiliza as vítimas. Ao invés de construir mecanismos para que essas mulheres ocupem outros espaços. Falar dessas disputas, dessas relações de disputa feminina, que a gente não vai ter tempo aqui, as atividades de casa, as relações no casamento, o olhar que temos para o filho e o olhar que temos para a filha, o que damos para o filho e o que damos para a filha, o que permitimos para o filho, o que permitimos para as filhas. E aí o que queremos, para encerrar, para ir para a Thaís? O que queremos? Primeiro que não queremos apenas o Dia Internacional de Luta pelas Mulheres. Nós queremos termos o direito de estudar sem nos sentirmos culpados. E isso não é fácil. Eu estou 2 semanas tensa, mergulhada no projeto, e aí a minha filha cozinha, meu filho cozinha, meu marido faz isso, faz aquilo. Aí fora eu me vejo culpada de estar aqui no computador produzindo e não fazer algumas coisas lá. Não queremos nos sentir culpadas. Direito a ocupar lugares de lideranças em todos os espaços. Sermos votadas e conseguir trabalhar, porque não é só votadas, vozes são silenciadas. Direito à liberdade, direito de ser o que quisermos, sem ter que nos explicarmos ou justificarmos. E direito a dizer não, e que esse não seja entendido. E aí a gente precisa dizer, basta de feminicídio, basta de violência sexual, basta de violência doméstica, nós queremos viver. Desculpa aí, Thaís, eu passei do momento com você agora. Que isso, você retratou, né, muito bem, dizendo que hoje não é um dia romântico, hoje é um dia político. E por que a gente traz isso, né? A Heloísa trouxe aí um histórico e hoje, atualmente, uma mulher reporta agressão a cada 2 minutos. Isso considerando que apenas 11% dessas vítimas de violência procura a delegacia da mulher. Dessas que reportam a violência, 80% tem algum vínculo afetivo com seu agressor. Quer dizer que a gente está falando de um ex-marido, um atual namorado, de um companheiro. 54% das pessoas que a gente conhece alguma vítima de violência doméstica, entrando aí dentro desse contexto. Vai olhando ao redor dos nossos amigos. Todos eles conhecem alguém, 54%. E esse agente que a gente está falando é uma mulher que passou alguma violência. Hoje, quem está assistindo, alguns deles são filhos de mulheres que já passou por isso. Outras, mulheres que passam ainda por isso. E por que a gente está falando da violência? Porque existem muitos mitos quando se trata de violência contra a mulher. Como, por exemplo, a mulher que sofre violência é o quê? A gente ouve muitas frases assim, isso não tem nada a ver comigo. Ou, a mulher que sofre violência, ela não tem autoestima, ela se desrespeita, ela é fraca, ela é burra.
Uma outra que é bem clássica. A violência doméstica só acontece em periferia, com mulheres negras. Isso nunca vai acontecer com minha filha. Isso é muito clássico da gente ouvir, principalmente nós que somos negras. Então, é muito fácil de resolver isso. Porque marido que bate em mulher é o quê? É monstro. Então, é só não casar com monstro. A gente ouve dizer que é só se separar, que é fácil e que é simples. Mas não é fácil e não é tão simples assim igual a gente pensa. E a nossa missão hoje aqui é simplesmente tirar a venda dos olhos e olhar para a realidade sem maquiagem. Eu vou trazer aqui para vocês 2 histórias reais, típicas de violência doméstica. Alguns de vocês assistidos podem se identificar, como inúmeras vezes, quando eu estava preparando esse material, eu me identifiquei e regredi lá atrás, principalmente na minha infância. Eu vou contar para vocês a história da Poliana. A Poli, que é uma mulher, aquele típico de mulher que ninguém imagina que passa e que é vítima de violência doméstica. Ela mora num bairro bom, de classe média, casado com um marido bonito, que é comprometido com a igreja, que é divertido, que é o brother de futebol, que todo mundo considera um cara legal. A Poliana, ela demorou muito para entender o que ela passava tinha nome e se chamava violência doméstica. Por que a história da violência doméstica é retratada pra gente? Que é tapa na cara todo dia. Mas o casamento da Poliana não era assim. Tinha flores, tinha cinema, tinha fotinha no Instagram e no outro dia, soco na cara. Mas calma, pera, não era assim. Ele deu um soco nela porque ele estava bêbado. Mas na mesma hora ele pediu desculpa, no outro dia fez um lindo café da manhã. Só que na semana anterior, ele puxou o cabelo dela. Mas também não é uma coisa que ele faça sempre. Ele estava estressado por causa do trabalho, né? Quem de nós não passa por um estresse no trabalho? Ela mesmo pensava que vítimas de violência doméstica eram mulheres que não tinham estrutura financeira, que não tinha estudo. Como ela tinha alguns problemas no casamento, porque todo mundo tinha problema no casamento, mas o casamento dela era muito bom, né? Quando foi que caiu a ficha da Poliana que ela passava por violência doméstica? Quando ela começou a observar o comportamento dos seus filhos. Os filhos da Poliana começaram a ser agressivos, e principalmente com ela. A Poliana, ela sabia educar os seus filhos, era uma ótima mãe. Mas a gente sabe que aquilo que a gente fala é menos válido do que aquilo que as nossas crianças estão vendo. Vocês imaginam como que é numa cabeça de uma criança crescer vendo a mãe sendo vítima de violência? Vocês imaginam o quanto aquela criança se sente impotente, frustrada, com raiva? A história da Poliana acaba quando uma amiga de trabalho mostra para ela aquela situação e leva a Poliana à delegacia da mulher para poder registrar um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro tipo de história que a gente tem. Agora vamos para a história da Maria, que não é muito diferente do que a gente vê hoje, muitas vezes dentro da clínica. A Heloísa e até a Rose, eu gosto muito de mencionar ela, que trabalha diretamente com muitas vítimas, sabe? Vamos para a história da Maria, então. Maria é aquela mulher que ela sabe que é vítima de violência doméstica. Ela estava num abrigo, ela criou expectativa e depois ela voltou para o marido novamente. Ela é a mulher que desperta todo o nosso preconceito. Mas eu vou pedir que vocês ouçam essa história com atenção e com carinho. Por quê? A Maria, ela vem de uma família completamente desestruturada, onde ela nunca se sentiu amada, onde ela nunca se sentiu protegida, onde ela nunca se sentiu cuidada. Ela saiu de casa com 15 anos para casar, para construir uma vida melhor.
E cada ano que passa, ela vai construindo uma vida melhor para ela e para os seus 3 filhos. Para que eles tenham uma família que ela nunca teve. Isso vai se tornando muito mais difícil para ela quebrar esse ciclo de violência. Sabe por quê? Porque quando ela fica em casa, ela fica porque ela está valorizando a família. Porque ela não quer deixar a herança para os filhos de um lar desfeito. Então, para quebrar essa violência, esse ciclo de violência, a Maria precisa urgentemente ela repensar os conceitos de família e ampliar esses conceitos, para que uma mulher sozinha com 3 filhos, cuidando com amor, com afeto, represente tudo aquilo que a família representa, todo o amor que a família significa e que não falte nada. Para que uma família, que uma criança que está sendo criada ali, assistindo toda violência todos os dias, com medo, com insegurança, isso seja uma traição a esse valor familiar. Se a gente discutir isso em todos os lugares, ela deixa de ser a pessoa que destrói a família dela a passar por ser alguém que tem uma atitude a salvar a família dela. A gente entende? Outra coisa que a história da Maria nos mostra é que por trás dessa violência doméstica existe também uma história de amor. Pois é. Isso a gente não fala. Ninguém quer falar sobre isso. São histórias de pessoas quebradas, que chega num relacionamento sem nada, mas se coloca ali tudo que ela tem. Coloca ali na mesa tudo que ela tem. A gente fala com muita crueldade de mulher que fica, de mulher que permanece num relacionamento abusivo. A gente fala com muita crueldade que a mulher gosta de apanhar. Gente, mas não é fácil sair da violência. É mais difícil ainda deixar a primeira pessoa que deu amor e que cuidou de você. E você sabe que ela não te dá mais porque ela não tem. Porque aquele homem, aquela pessoa, bate porque o avô bateu. Porque o pai bateu. Porque a gente vai atrás de gerações e gerações de violência. Por isso que é tão difícil quebrar esse ciclo. Porque a gente não está aqui tentando romper o vínculo entre a Maria e o seu marido. A gente precisa quebrar a resistência de gerações. E gerações que deixaram um legado para a gente que a única forma de resolver conflito é a violência. Por isso, ao ver a história da Maria, não é somente ela que precisa se libertar. É libertar todas as gerações futuras que vêm e que não precisam viver na violência. Quando a gente fala de violência doméstica, nós nos damos conta de entender que tipo de fenômeno é esse. Que a narrativa, ela não nos protege ainda de a gente não entrar numa roubada dessa. A gente, se estiver nela, a gente consegue perceber rapidamente ou não. Mas o intuito é que a gente consiga sair desse tipo de ciclo. A gente precisa de uma nova narrativa. Não é como sair da violência doméstica. O que me leva à violência doméstica é como começa um relacionamento abusivo. Igual vocês, né? Um dos nossos temas é a violência doméstica, o silêncio que nos cala. Quando a gente vai se relacionar com alguém, com quem é que a gente casou? A gente casou com um sapo? Não. A gente casa com um príncipe. Depois, qual é o principal problema aí, né, nessa relação? É o ciúme. E aí o agressor, ele usa do ciúme para poder isolar a mulher. Depois desse isolamento, com falas pequenas, olha, sua mãe está atrapalhando nosso relacionamento. Aquela sua amiga fica colocando ideia na sua cabeça, está atrapalhando a nossa relação. Depois desse isolamento, não tem ninguém para dizer que essa mulher ela está em perigo. É semelhante quando a gente, né,
Vamos supor que o Brasil vai tomar uma terra, um território, um país vizinho. Como é que a gente faz o ataque? A gente primeiro enfraquece aquele território. A gente deixa eles sem mantimento. O homem deixa a mulher sem autoestima. Começa o abuso ali psicológico, moral. Não é diretamente o abuso físico, a violência, é psicológico. É igual invadir um território. Primeiro a gente deixa aquele território sem mantimentos, sem recurso. Depois que aquele território estiver totalmente enfraquecido, a gente vai e toma conta daquele espaço. Então, o que é realmente a violência contra a mulher? É qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que causa morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico da mulher. Isso, gente, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Nós temos várias leis que protegem a mulher, né? A lei atual, que é a lei do feminicídio, né? Que é com base o quê? Assassinatos de mulheres só pela razão de ser mulher. Porque antes era considerado um homicídio qualquer, hoje não. Temos políticas públicas que defendem a mulher. Mas até que essas políticas sejam eficazes, protejam a mulher, ela já passou por vários danos. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai trazer várias formas de violência doméstica e violência familiar, tanto física, tanto psicológica, tanto sexual, patrimonial e moral. Não vou enumerar tantas coisas que a gente tem, como violência física, né, que ela é visível, a gente consegue visualizar como tapas, empurrões, chutes. Isso porque deixa marca. Outras são marcas tão suaves, mas a pessoa ela percebe que ela está passando por um tipo de violência. Tem outras violências que é psicológica, que muitas mulheres não se dão conta que está passando. Por quê? Como eu dei o exemplo da Maria lá atrás, eu passei por isso. Minha mãe passou por isso. É algo normal. Eles começam a naturalizar a violência. Como vem de gerações a gerações, é algo normal. A humilhação, porque ele estava irritado. A ameaça de agressão, porque ele não consegue controlar o impulso. A privação de liberdade, porque ele tem ciúme de mim e isso é zelo. E não é zelo. Ciúme, ele é um gatilho. Ele é um alerta para poder a gente fugir. Para poder a gente não deixar que essa situação cresça. Outro tipo de violência psicológica é o impedimento ao trabalho e a estudo, que a Heloísa trouxe para a gente, que não é de agora, é de muito tempo. Danos, como uma paciente minha relatou, que ela tinha um cachorrinho que ela amava muito. O marido dela estava tão estressado que ele deslocou a sua frustração no cachorrinho dela. Ele disse que estava fazendo isso nele para não atingir ela. E estava atingindo diretamente, danos ao seu animal de estimação. Ameaça a pessoas queridas, como os filhos, como os amigos, como os familiares. A gente tem a violência sexual, que a Heloísa trouxe, né, que é qualquer conduta que constranja a pessoa, é manter ou participar de relações sexuais que ela não deseja, independente de quem seja. Se é meu marido, se é o meu namorado, e não é não. Só que a voz não sai. A gente se acostumou a silenciar, a recalcar e deixar com que o outro faça aquilo que ele deseja. E, gente, nós precisamos resignificar essas coisas. Né? A violência sexual está ligado ao exibicionismo, à prostituição forçada, à participação forçada em pornografia, a toques e carícias não desejados, como estupro vulnerável, né? Que é praticar atos libidinosos com menores de 14 anos, mesmo ainda que a outra saiba o que está fazendo. Isso é crime.
Nós temos aí a violência moral, que é qualquer conduta que confere em calúnia, injúria e difamação. A gente sabe que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. A gente sabe que 68% das mulheres evitam a denunciar o seu agressor. E por quê? Por medo. Thaís, quais são as dificuldades que a mulher tem de romper esse laço afetivo? Gente, psicologicamente falando, dentro da clínica, são muitos, né? Por exemplo, a mulher, ela tem ligação afetiva, muitas vezes, com o seu agressor. Ela tem medo de sofrer uma violência ainda maior. Ela tem vergonha dos vizinhos, dos amigos, dos familiares. Olha que eu trouxe da Maria para vocês. Ela não quer que o pai dos seus filhos seja preso, seja punido, porque ela vai ser a pessoa cruel. Ela se sente culpada, ela se sente muitas vezes responsável pela violência que ela sofre. A sensação de fracasso e de culpa na escolha desses maridos. Ela não possui, né, muitas vezes, uma condição financeira para poder mudar o rumo da sua vida. Muitas mulheres ainda são dependentes. E como eu usei o exemplo de muitas vezes o agressor, ele enfraquece a mulher, enfraquece a autoestima. Ela perde a sua identidade. Ela perde a sua autoimagem. E nesse contexto de baixa autoestima, de família desestruturada, de violência física, moral, sexual, patrimonial, de onde que essas mulheres vão tirar força? De onde que essas mulheres vão tirar recurso para sair de uma situação dessa? Sendo que o seu psicológico está devastado. Sendo que a mãe, a avó, a bisavó passaram pela mesma situação e se mantiveram ali no casamento. O que a gente fala é até que a morte nos separe. Então não é tirar a pessoa da violência, é resignificar os conceitos que nós temos enquanto mulher, os conceitos que nós temos enquanto família. A Luísa sabe muito bem, né, Luísa, que trabalha aí de frente com muitas vítimas, como que funciona o psiquismo dessas mulheres. A gente vai abrir aí para perguntas, eu falei também, meus 30 minutinhos, e a Luísa, se quiser entrar para a plataforma, a Heloísa quer contribuir com algo a mais. Pode abrir o seu microfone. Eu vou deixar para as perguntas, Thaís, e depois eu faço as considerações finais. Acho que na nossa plataforma aqui não tem nenhuma pergunta, só saudações dos nossos companheiros que estão aqui assistindo. Então, né, para a gente, vou fazer minha consideração, para a gente ir encerrando. Hoje não é um dia romântico, onde as pessoas beijam, abraçam, falam o quanto é importante. Sim, nós somos importantes, nós temos nossos valores, nós somos bonitas, somos incríveis, somos poderosas. Hoje não é um dia romântico, hoje é um dia político. E como mulheres guerreiras, a gente precisa ir para a luta. Tirar o véu, a maquiagem que as pessoas colocam em nós, que mulheres somos totalmente meigas. Sim, nós somos meigas, mas nós somos muito fortes e nós vamos à luta. Então, para nós, um ótimo dia, não só hoje, mas todos os dias. E que nós não descansemos de lutar pelos nossos direitos, porque nós precisamos, necessitamos viver. É Ele que deu e é Ele que tira. Não podemos deixar que ninguém invada o nosso ser. Heloísa, com você. Minha mensagem, primeiro agradecer
agradecer ali a Thaís, nessa dupla, amei. Parece até que a gente combinou, né? Uma falar de uma parte histórica, a outra questão da legislação, trazendo casos. A minha mensagem final vai para as mulheres que estão aqui, que nos escutam e que já passaram ou passam por alguma situação de violência. Então, denuncie 180, se fortaleça. E aí eu me lembro, né, de uma artista, que é a Elza Soares, que foi vítima de violência, foi violentada fisicamente, várias violências psicológicas, e ela, o que ela fez? Ela denunciou para não se transformar numa mulher dura, amarga, ela transpôs as suas dores para a arte. Que nós, mulheres, possamos ecoar as nossas vozes, denunciando todas e qualquer forma de violência, mas também que nos cuidemos. Vamos dedicar tempo a nós mesmas, independente se gostamos de ficar em casa ou trabalhar na rua. Na verdade, ambos são trabalhos diferentes. Mas vamos procurar formas de resistência. E aí a Elza Soares, encerrando aqui minha fala, ela vai trazer na música Mulher ao Fim do Mundo. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. O peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltam pelo chão. Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida, deixei lá a minha fala, minha opinião. A minha casa, minha solidão. Joguei do alto do 3º andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida, dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida e não sei qual é. Pessoas, briga de marido e mulher, enfia não só a colher, mas pega seu celular e denuncie. A denúncia pode ser anônima. Se você não tem coragem de enfrentar, e a gente entende, principalmente diante do que a gente tem vivido na conjuntura, né, do Brasil, entre na sua casa, num lugar seguro, diz que 180, denuncie. Porque pode ser que você fique em silêncio e essa mulher, na mesma noite, chega ao feminicídio. A responsabilidade é nossa. Obrigada a todas e todos e todos que nos escutaram, que nos permitiram aprender através dessas energias que chegam até nós. Obrigada, Thaís, Aloísio e toda a equipe pelo carinho